Então vamos lá, gente. Então a aprovação das atas, então foram encaminhadas, né, as duas atas da Assembleia Geral Extraordinária. Essa no dia 13 foi aquela que a gente fez a apresentação dos parâmetros de uso e ocupação, né? Foi uma simples não, foi uma apresentação, né, e onde houve discussão, tudo, aprimoramentos, né? Então tá, alguém permaneça como estão, né? Quem abaixou lá e se manifestem quem. Olha, eu não gostei porque eu não participei dessa Assembleia, né? Não participou com você lá e não foi na vida, né? Então eu não gostei da aprovação. E a última Assembleia Ordinária foi aquela que faltou energia, que a gente conseguiu realizá-la lá na Estação Ambiental, né? Foi uma reunião também muito interessante, né? Que foi discutido, a gente teve bastante levantamentos sobre, tanto no plano de manejo quanto na lei, né? E assim a gente teve uma discussão bem rica, né? E muita coisa foi esclarecida. Então foi isso. Mais sugestão, eu acho que é só. Ah, você também não está. Alguém mais? Também não está. Então tá bom, então tá aprovado. Então, pessoal, agora a gente vai ter uma apresentação da Secretaria do Verde. O que aconteceu? A gente viu que estava ainda faltando alguma coisa, né? Como a gente tem essa barragem ainda, pretensa ainda de sair, a gente achou interessante que fosse feito, né, um programa especial. E aí a gente contou com o Gustavo, toda a equipe, né, nos atendeu, e hoje eles vão apresentar para a gente. Aí, Gustavo, fica à vontade. Boa noite. Esse documento tem PDF já? Da gente, não? Não, eu trouxe em PDF por conta do computador e não desconfigura quando a gente abre o Office. A gente tem a versão do Office aqui também e bom. Tá. E ele já foi discutido com parte da CPM. Tá, depois vai ser disponibilizado no PDF. Bom, gente, uma noite, quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou engenheiro civil, sou funcionário de carreira da Prefeitura há 6 anos, estou lá na SPDS desde o começo e tenho ajudado na conclusão do plano de manejo, né? Eu trabalhei junto com a equipe nos parâmetros de ocupação da terra e agora mencionado também para o programa de barragem, né? Como a Cláudia explicou, foi um pedido do CONGEAPA que havia ficado, né, essa questão de como regrar a questão da barragem de pedreira, então nós fizemos um documento, um programa, tá? Chamado Programa Especial de Monitoramento e Acompanhamento da Obra da Barragem, tá? Ele é um programa especial porque, como é falado ao longo do documento, ele é um programa que vale única e exclusivamente para esta barragem de pedreira como projetada nesse momento, tá? Não é um programa que vai cuidar dos barramentos do restante da APA. Não é um programa que, se porventura a barragem seja cancelada e seja repensada, ele valha, ele está pensado especificamente para a gente regrar caso essa barragem continue. Tá bom? Isso está descrito ao longo do texto, por isso é um programa especial. Nós mantivemos a mesma estrutura dos outros programas de gestão no território também, né? Por exemplo, o programa de turismo, o programa de habitação social, o programa de saneamento, de infraestrutura de transportes, o de conservação da diversidade, o de recursos hídricos e o de patrimônio. Né? Então, existem as premissas de diretrizes teóricas, né? Essa explicação que eu coloquei agora está inclusa aqui. Eu queria, se possível, a gente passar direto para o ponto que é o mais crítico de todos, porque isso aqui são as premissas e o contexto histórico. Tá? Nós colocamos especificamente qual foi o porquê dessa barragem ter surgido, que é uma coisa que é bem importante ficar salientada, que não é por conta do plano de manejo. Pode parecer besteira, mas todos os programas de gestão vieram com demandas da população ao longo do plano. E esse é um programa que vai cuidar de uma demanda que não foi originária de leitura social da comunidade. É um programa que veio do Estado. Tá? Então isso está contado um pouco do histórico, contado o histórico de participação do Estado, do município,
especialmente Secretaria do Verde, de como foi a leitura social com o DEME e com o GEAPA, tudo isso a gente narrou, tá? Mas eu acho que o mais importante para a gente conversar e discutir um pouco aqui, se necessário aprofundar um pouquinho ainda hoje, é a questão das ações propostas, que como os outros programas, após as premissas de diretrizes, já entram quais serão as ações a serem tomadas, né, para esse programa começar a andar. Vocês todos concordam, depois a gente pode... Esse documento a gente tem discutido com a CTPM em 3 reuniões, né? Fizemos uma na semana retrasada, uma na semana passada e uma hoje de manhã. E vamos lá. Se você puder descer, Carlos, para o item 2, por favor. Gustavo, aí tem todo, veja bem, aí tem toda a área de APP que vai ser... Tem. As estradas também foi levado Tem, em consideração? Vamos lá. As futuras também? Vamos lá, o que acontece, tá? Esse programa, vamos você perguntar, Giovana, quando nós começamos a discuti-lo, tá? Existia-se clara preocupação, tá? De que, porventura, esse barramento finalizado e o reservatório cheio, como se daria a ocupação no entorno? Quais seriam todas as pressões que viriam desse reservatório? Seja na parte de ocupações, do uso uso do reservatório, uso do entorno, porventura da APT, das pressões sociais, antrópicas, ambientais e tudo mais. Tá? Só que nós percebemos o seguinte, mais do que isso, mais do que daqui 3 ou 4 anos, se a barragem sair, a gente ir lá e ver, a gente tem que entender qual é o território hoje e quais são tudo que está acontecendo ao longo da construção desse barramento. Então, por isso que nós incluímos também algumas das ações relacionadas também a esse momento de obra. Tá? Mais do que isso, até foi uma fala que eu fiz na reunião ordinária, né, do mês passado, foi de que até então nós entendíamos que todo esse regramento, né, que a gente pensava para o entorno seria visto pelo PACOERA, que é o Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno Reservatório, que é um dos 26 programas ambientais que o interessado tem que cumprir para o Estado. Mais do que isso, a gente viu que a gente precisaria sim dar mais diretrizes para poder alimentá-lo com os desejos da comunidade, desejos do município e tudo mais. Então, até um dos motivos que também foi aprofundado, mas é um dos motivos que as ações elas começam com a questão da obra e depois vão entrar a questão de todo o entorno, incluindo APP, acesso, tudo mais que vai ser mostrado aqui. Tá legal? No final, tem alguns mapas que nós vamos também anexar junto aqui. Eu trouxe para mostrar para vocês quais serão a princípio desses mapas. Se alguém sentir necessidade de mais algum, e se nós tivermos essas informações, a gente pode gerar também, tudo bem? Então vamos lá. Dentro dos objetivos e ações, vamos lá. Esse programa ele tem como principal objetivo estabelecer os critérios de monitoramento da obra de implantação da barragem, de sua operação e futura ocupação do entorno. São 6 ações, tá? Macro, claro. Uma delas é o monitoramento do cumprimento de exigências técnicas do licenciamento ambiental estadual. Na licença de instalação emitida pelo Estado para a barragem, ele pede que o empreendedor, a cada 4 meses, protocole para o órgão gestor todos os relatórios ambientais que eu vou mostrar aqui quais são. Tá? Mais do que isso, mais do que a secretaria, que é o órgão gestor, receber esse documento, a gente quer olhar para esses documentos, olhar a qualidade desses documentos, tem os pontos que aqui nós vamos fundamentar depois, junto com a comunidade, especialmente com o GEA, para poder fazer a leitura disso, poder ver se as ações estão sendo mitigadas e levadas em consideração e, sempre que necessário, né, oficiar os órgãos responsáveis para isso e, quando necessário, numa segunda instância, também tomar as atitudes que cabe à Secretaria do Verde, tá? Vamos lá, Carlos. Então, quais são os pontos que nós vamos sempre prestar atenção nesses relatórios a serem protocolados, tá? Eles são, como eu falei, quadrimestrais. A gente vai olhar muito, além do documento em si, mas olhar para o foco, que é o quê? A implementação de medidas mitigadoras previstas, informações sobre o avanço da obra, atividades desenvolvidas no período, avaliação do desempenho dos programas ambientais, os mecanismos de gestão adotado, as não conformidades verificadas em campo e as respectivas ações corretivas adotadas. Mas se eles vão compensar o município de Amparo, como que vocês... Não, Vamos até o final, que aí a gente... Tem uma proposta que a gente vai tentar. Isso aqui é para obra, por si só. Sim. A obra especificamente. A questão da compensação, além do que a obra falou das ações que vocês vão tomar, a gente também está colocando uma ação aqui específica para isso aqui também. Mas é sobre a obra vai estar rolando, né, se ela for para frente mesmo.
e aí são gerados relatórios ambientais, né, o empreendedor acompanha isso diariamente e quadrimestralmente ele protocola ao órgão de licenciatura da CETESB e também a Prefeitura como uma exigência técnica. Nós estamos colocando aqui para reforçar. Foi nos prometido que o DAE, para isso, ele vai usar um sistema, que uma plataforma que foi criada, que eles nos passariam a senha, e que esse acompanhamento pode ser feito sempre que necessário. Você acessando, essas informações parciais estariam lá. Então a gente consegue, a princípio, olhar também em termos, em momentos intermediários do sistema. Isso pensando nos documentos protocolados, tá? Mas essa obra que já está nessa propriedade, dentro da APA, que dizem, vamos supor, que é do prefeito, eu já compartilhei as imagens com a Ana. Aí pedi para ela compartilhar com vocês. Sim. Aí qualquer coisa, a Ana tem o meu contato, eu posso mostrar qual é esse imóvel dentro da APA que já está sofrendo ocupação. Que eu coloquei, eu queria saber quem autorizou, né, quem deu a licença, permissão e tudo mais, porque já está. Isso é uma outra ação também. Tá? Já vou te falar o porquê da diferença. Isso aqui a gente está falando totalmente relacionado à obra, ao eixo do barramento no primeiro momento, aos acessos criados para o canteiro e para a obra por si só, e depois, no finalzinho, as remoções de vegetação que serão feitas na área a ser inundada. Tá? Isso aqui é relacionado ao projeto. Porque essa questão, vamos lá, o DAE, o empreendedor, só está fazendo, até onde nós sabemos, o eixo. Qualquer outra coisa que ele está fazendo não passou por licenciamento ainda. Então, ou o DAE está fazendo fora do licenciamento, ou quem está fazendo fora. Mas isso aqui não é o objetivo dessa ação específica. Tá? Essa ação é para a gente olhar para a obra em si. Tá? Mas ela vai entrar daqui a pouquinho, eu já vou mostrar para vocês também. Mas já deu referenciado as imagens, até eu te passo o museu, ver se... Tá? Vamos lá, a gente pede. São esses todos os programas que têm que ser apresentados para o município. Mas eu vou colocar isso, por favor. São 26, se não me engano. Isso. Programas que vão ser feitos pelo Estado e nós vamos ter acesso a todos eles. Tá? Pode descer. E no final da obra, caso ela continue, tem que ser feito um relatório final, porque esses mesmos programas nós concluímos todo o escopo da obra. Tá? Para cada uma desses momentos, nós colocamos a etapa que vai ser feito e o que vai ser realizado. E uma delas também é, ainda relacionada ao licenciamento ambiental, verificar o atendimento aos termos de compromisso de recuperação ambiental firmados pela CETESB. Tá? E nós já vamos falar um pouquinho, porque isso não é só a supressão por si só, mas é a compensação que nós vamos tentar daqui a pouco adiante. Mas, de qualquer forma, a compensação sendo trazida para o município ou não, são gerados TCRAs que têm que ser acompanhados pelo órgão licenciador e suplementamente pelo município, com o apoio do CONGEAP. Tá? Ação 2. Negociação das destinações das compensações ambientais para a APA de Campinas. Acho que a Cláudia já contextualizou tudo. A gente também entende que é super sério isso, que essa compensação tem que ser feita no município, sim. O valor que a Cláudia passou hoje de 225, se eu não me engano, hectares, nós calculamos, a gente sabe que metade disso é Campinas e não tem como falar que falta lugar para se plantar. Que sobra lugar para se plantar, e sendo que mesmo que sobrasse, a gente poderia pedir sim para o nosso território, porque nós temos muitas outras áreas. Já está sobrando que fizesse os corredores lá de cá. Então isso aqui é uma questão que o município entende mais que pertinente. Nós vamos fazer uma rodada de negociações com a Câmara de Compensação, nós vamos marcar com o subsecretário, nós vamos convidar a presidência do CONGEAP para ir junto, nós vamos com toda a equipe técnica, com todos os dados e falar, olha, tem alguma divergência aqui, vamos conversar, e o nosso desejo é esse. E isso aqui é muito importante estar aqui, porque esse é uma das ações que nós temos que disparar mais que imediatamente. Precisamos colocar que a gente já solicitou ao nosso gabinete essa agenda de qual estado. Não sei se quanto ela está avançando, assim, mas já deve esse start também. Isso. Aí vamos lá. Então nós temos a obra, nós temos a compensação. Tem mais um vídeo para você falar um pouquinho sobre as obras, que acho que são 5, se eu não me engano. Mas mais do que isso, enquanto essa obra começa, uma das exigências técnicas da licença ambiental, a exigência 2.47, ele fala que o empreendedor tem 6 meses a partir da data de emissão da licença
então 28 do 12 emitido, eles têm até 28 do 6, para apresentar uma proposta detalhada do Papoeira. Esse Papoeira, lembrando, é aquele programa que vai reger as condicionantes do entorno. Esse entorno é, a princípio, 1 quilômetro do reservatório. Depois eu posso mostrar para vocês qual é essa área. Lembra, você tem um reservatório inundado, você tem uma APP de 100 metros, mas esse restante, 1 quilômetro fora da APP, é uma região que tem que ter um cuidado especial, por essa região que mais diretamente afeta o reservatório. Tá? É o que se chama de Papoeira. O empreendedor tem 6 meses para mostrar o que quer. O que a gente entende? A gente quer muita coisa junto. A gente quer que entre muita coisa. Então, imediatamente após a publicação da portaria, do plano de manejo da aprovação, a gente tem que sentar junto com a CTPM ou com outras comissões do CONGEAPA que, né, porventura sejam criadas, para pegar tudo aquilo que nós vamos falar e começar a detalhar para levar para o Estado. Olha, o empreendedor ou o Estado, olha, o empreendedor pode estar falando que ele quer essas coisas no entorno, mas nós também queremos isso. Por quê? Nesse momento que ele entrega essa proposta desse Papoeira para o Estado vê o que o empreendedor pretende e emite um termo de referência. Após esse termo de referência ser emitido, o empreendedor tem mais 6 meses para trazer o projeto completo. Tá? Só que o que a gente sempre entende? Isso é uma outra exigência, tá? Um pouquinho para baixo. O que a gente entende? O que a gente não pede antes, o que não está no termo de referência, para internalizar depois é uma briga muito forte. Então a gente tem que sentar juntos, com todas as forças, até, vamos dizer assim, até o comecinho de junho, para olha, nós temos todas essas demandas, essas necessidades, todas as questões que vieram do plano de manejo, mas também de outras legislações municipais, estaduais, federais, que porventura eles não se atendem, mas nós queremos que o entorno do reservatório seja regrado, seja cuidado, ou pelo menos seja proposto dessa forma. O que nós temos conversado, né, e nós propusemos aqui? Quais são os itens que têm que ser contemplados no Papoeira, minimamente, né, nesse momento aqui que nós estamos colocando no programa, mas que nessa próxima rodada de estudos aí que vão começar imediatamente após a publicação da portaria, que se surgirem mais a gente pode colocar também, né? Itens especialmente contemplados, como serão os acessos ao entorno do barramento, né? Não só os oficiais, como também os acessos particulares. Então, existe vai ter a supressão da Candés, do lado de Campinas, a supressão de uma vicinal do lado de Pedreira. Como que vai ser isso? Como vai ser a recomposição? Onde vocês vão passar? O que vocês estão se atentando? Nós não temos, de repente, um projeto executivo, porque eles têm um prazo um pouco maior, mas o que vocês estão olhando para esse projeto? Mais do que isso, nas propriedades limítrofes ao barramento. O que vocês estão pensando para isso? Vai deixar ter acesso interno? Então, toda essa discussão nós temos que trazer para dentro do Papoeira, para que o Papoeira detalhe como vai ser esse uso do entorno. Ele é suplementar ao plano de manejo, ele é suplementar ao zoneamento proposto nosso, mas a gente entende que sim, tem que ser visto. Até para não dar contraste, porque no termo genérico de Papoeira, por exemplo, pode-se falar que é um uso não sei o que lá do barramento, de repente não é o desejo da nossa comunidade. E não pode deixar que o Estado mais uma vez coloque coisas que não correspondem ao nosso território. Gustavo, só uma coisa, a estrada aí que você cita, a estrada do Luciano, ela não vai ser por nada. Eu vou explicar o porquê eu coloquei ela aqui. Depois vai ter a mapinha no final. Tá? O Papoeira é 1 quilômetro, certo? Só que a gente brinca. E a envoltória desse Papoeira? Você falar que é 1 quilômetro, pura e simplesmente, e passou esse 1 quilômetro, 1,1 metro, começar a virar a festa do caqui, não é bem isso. Então, nós vamos olhar sim para questões que estão um pouco além desse buffer de 1 quilômetro, mas que porventura podem sim, porque se a estrada acaba a 1,5 km do reservatório, é indução também. Mas assim, se entrar a estrada do Feliciano, a represa do Jaguari alaga. Mas eu vou te mostrar aqui daqui a pouco. Você está muito Não ansiosa, Giovana, deixa ele terminar. Giovana, não é. Giovana, vamos lá, não é a supressão, não é a supressão, é acesso ao entorno do barramento. Não é que a estrada do Feliciano, nem a Antônio Inácio Público, que é um pouco mais longe ali, não é que elas vão ser suprimidas ou que elas vão ser intervidas pelo barramento em si ou pelas obras em si. É que elas, por estarem na posição privilegiadas que elas estão, a gente tem que, de repente, ter um olhar diferente para elas. Como é que vai ser isso, né? Por exemplo, vai ser através da sugestão de transformação de estrada parque,
implantar postos de fiscalização, monitoramento remoto, sinalização, redutor de velocidade, passagem de fauna. Então pode ser que a estrada está próxima ao barramento, mas que a gente precise sim colocar algumas funções que a gente entende que tem que ser o mínimo estudado naquele estado. É nesse sentido que algumas dessas entradas. Professor, só para me entender um pouco, a Mapoeira seria área indiretamente afetada? Não. Não. Qual que é a largura dessa área? Então, vamos lá. Pelo EIA-RIMA, a área indiretamente afetada foi a bacia do Jaguari, onde ela contribui para o barramento. Ela está escrito no EIA-RIMA. Tá? E que se confunde um pouquinho com a área indiretamente afetada também, né? A área de influência indireta acaba sendo parecido, que eles falam a mesma coisa também, tá? Pro EIA-RIMA. E a ATA, que é a área diretamente afetada, é a APT do barramento e mais um bufferzinho de APT do Jaguari depois da barragem de 380 metros. Então tem um vácuo. É uma área muito grande. Isso você vai mostrar nos mapas. Vou mostrar uns mapinhas aqui depois também. Essa é a diferença. Então o Papoeira fica nesse meio termo. Gustavo, só uma coisa. A gente tem a APP da área inundada. Isso. Essa APP não acaba sendo uma área de segurança? Sim. Porque quando a gente fala em área inundada, é inundada quando o nível está acima. Se vem um volume maior de água, essa água É uma das vai... funções ecológicas da APT. Uma das. Mas só 100 metros? De APT? Não, estou falando assim, se acontece uma tromba d'água, um volume, cantareira lá libera mais água, sei lá, vem uma água maior. Então aquela área que está delimitada, ela vai extravasar. Esses 100 metros seria, você acha que esses 100 metros Olha, seria... eu não sei dizer porque depende muito de relevo. 100 metros numa planície não é nada. Então eu fico pensando assim, eu não sei te dizer, Cláudia. esse entorno teria que ser chamado de segurança, ou seja, não poderia ter quase nada no entorno. Eu não sei te dizer o quanto de volume a mais esses 100 metros de APT consegue, entre aspas, reter de acordo com a topografia. Isso depois que ele tiver instalado, porque enquanto tiver esponjinha, na hora que tiver... Se fosse parte, sim, tem que ter uma área... Então vamos lá. Aí em relação ao entorno, falamos primeiro dos acessos, né? Então vamos lá, preservação da APT do barramento, especificamente, tá? Então, como impedir os acessos regulares ao lago, propor o monitoramento da restauração da vegetação dessa APT, impedir a ocupação das APTs, e aí uma coisa que nós colocamos também, que é essa APT do reservatório, como ela tem essa função especial, para esse mais especial, vamos dizer assim, do que outras, ela não poderá ser considerada como reserva legal de propriedade limítrofe, nem como também não será possível seu manejo agroflorestal, tá? Porque essa APT terá a função única e exclusiva de garantir os ciclos hidrológicos, proteção do solo, da flora e da fauna, dentre outras proteções. Ô Gustavo, você falou da APT, eu só queria tirar uma dúvida. Certo. Em comparação à questão da APT, mas a APT é uma coisa e reserva legal é outra diferente. Isso. Então vamos fazer de conta que uma das propriedades vai ter alagada ou suprimida a sua reserva legal. Certo. Então ela faz o CAR, ela declara no CAR a existência dessa reserva, desse fragmento de reserva legal. Aí vem a desapropriada, ok? É desapropriada uma área X da propriedade. Faz de conta que ela tem 100 alqueires e desapropriou 20. E dentro desse 20 estava a reserva legal dela. Ela vai ter que ter novamente uma reserva legal, porque toda propriedade tem que ter a reserva legal. Quem vai fazer essa compensação? Como que vai ser calculada essa compensação dessa reserva legal dentro dessas áreas desapropriadas? Vamos lá. O cálculo, então eu posso dizer, tá? Aqueles, se eu não me engano, 109 hectares calculados de compensação, ele é das intervenções, nas vegetações e nas APPs da área do barramento. Da área do barramento, da área do reservatório e das áreas inundadas. Ok. Então esses 100 hectares ele vem disso. As compensações decorrentes disso, né, por exemplo, né, poderia se falar que a compensação de uma supressão de uma reserva legal seja feita na mesma propriedade de quem a perdeu. Mas assim, não sou eu que estou falando. Sim,
Não, a gente pode estudar, ver se isso é legalmente possível primeiro ver se é legalmente possível, ver se pode ser feita uma sugestão nesse sentido, ou outras formas. É para isso que, se mais para frente aqui, vai ter. Acho que isso dá pra gente resolver. Porque assim, Porque é só a gente olhar o CAR, quem registrou reserva legal no CAR. Se tiver um registro de reserva legal, aí a gente pode pensar como resolver isso. Mas assim, desculpa, você podia ter entrado na conversa? Pode, né? Mas eu creio que vai ser o mesmo procedimento de quando você vende parte da sua propriedade. Se você vendeu parte da sua propriedade onde estava a reserva legal, você vai ter que ajustar depois o que você ficou nos 20%. Sim, mas você pode pegar a PP também e declarar como reserva legal. Pode. Não para esse caso. Aqui não, mas se for Não, na nesse sua caso, enquanto propriedade, empreendedor, mas enquanto proprietário poderia. Então, vamos fazer de conta. Não, aqui onde vai ter a intervenção da barragem. Tá, mas então vamos fazer de conta da propriedade, vamos fazer Fazenda Palmeiras, ela tem 100 alqueires, certo? E essa PP faz parte da reserva legal dela. Aí é desapropriada, ela sobrou com X de alqueires, ela precisava recompor a reserva legal dela. Como que ela vai? É o proprietário que vai ter que recompor? É o consórcio que vai ter que recompor? Quem que vai recompor essa coisa que está faltando? Porque vai faltar. então, eu acho que a gente pode verificar primeiro se tem esse caso. E aí, se tem, a gente pensa, né? Tá, outra coisa. As propriedades não podiam ser comercializadas, vendidas, se não tivesse o carro. Eu sei. Então, para você comercializar uma propriedade, você precisaria do carro. Nesse caso, Aí faz a apropriação, de crédito. aí para desapropriação não leva essa lei em consideração? Gente, eu acho que eu entendi essa sugestão e a gente pode entrar como uma das questões do estudo aqui desse programa, sim. Faz parte Tá? desse programa. É parte dele, sim. Vamos lá.